importância, né, desse projeto aqui na praça, tão famosa, e o nome Direitos Humanos, né? Não fala só sobre luta, né? Porque a gente vai lutar até quando? Então é sobre conquistas, né? Porque os nossos ancestrais não só lutaram, eles conquistaram nas suas lutas, independente da arte, da cultura, da religião, né? Mas é de um povo. Então, eu não só como artista, como os outros homenageados aqui também, a importância é muito grande, porque a cultura, né? A cultura do pertencimento, a cultura do você, com a sua arte, que é o meu pertencimento, homenagear a pessoa. Eu sou homenageada também, eu me sinto, né? Porque é uma honra ser escolhida para fazer personalidades importantes na cultura da Baixada, entendeu? E que sofreram tanto, né? Eu estou fazendo a Mãe Beata, estou fazendo a Líria Tabosa, então é inspiração. Eu sou honrada e aos honros, né? Porque faz parte do meu convívio, faz parte da minha luta e da minha conquista e do que eu vou ser como mulher agora e futuramente. Essa praça eu comecei a ver uns primeiros movimentos já no início dos anos 2000, com um projeto de hip hop do DMT, né, que é um MC da cidade. E a partir daí, nesses 20 anos, né, mais de 20 anos, eu como cidadã, né, de Nova Iguaçu acompanhei ela ser movimentada e ser construída pelas pessoas, né? Com manifestações de arte, do movimento social, a inauguração dela, né? Com esse nome. Então eu assisti tudo isso e passei a fazer parte também quando eu fui me tornando produtora cultural e realizando os projetos na cidade e aqui na Praça dos Direitos Humanos. Teve a galera também do ONI, do Sarau Alma Versada, que ocupou aqui, o Sarau V, e outras atividades assim também, como ensaios e reuniões. Então a praça ela foi virando, foi se construindo, se caracterizando como esse lugar assim, né? É um lugar como é a cidade, né? Como um caldeirão do que é essa cidade. O primeiro projeto que eu realizei foi em 2008, foi o Grafiteiras pela Lei Maria da Penha, onde a gente organizou aqui o lançamento desse projeto com um mural e também, na ocasião, o segundo encontro de grafiteiras fluminenses, mulheres grafiteiras, né? Então, a partir dali, a gente começou a dialogar também com o Raimundo Rodrigues, que estava ocupando toda a Via Light com o projeto dele de artístico, né? Em toda a extensão da Via Light, aqui nessa praça também a gente pôde interagir, né? Como esse espaço público. E a partir de então criar uma história de intervenção artística na praça. Comecei a ter uma relação com o território, né, entendendo esse território como algo que fizesse parte da minha identidade ali já no final da faculdade, em 2012, 13. E acho que isso foi fundamental na minha formação, obviamente, como cidadã, mas isso teve uma influência muito grande na minha vida profissional. Coincide também com o período das manifestações e tudo mais. Eu entro no Cineclube Buraco do Getúlio, começo a fazer parte, e isso acaba realmente mudando a minha relação com a minha identidade como uma mulher periférica, muda a minha relação com a cidade, com o entendimento do que significava ser da Baixada Fluminense, enfim, as dores e as delícias de fazer parte daqui. E nesse mesmo período, assim, eu entro no buraco, nesse momento a gente está ali fazendo ocupação num bar, e aí em algum momento a gente muda para vir ocupar a Praça dos Direitos Humanos. E eu acho que é um momento que, junto com as manifestações de 2013, vem muito essa ideia da ocupação da cidade. Tem uma questão importante que é de ressignificar esse espaço, né? Essa praça ela deixa de ser só um espaço de trânsito, de passagem, para ser também um espaço de permanência, né? Onde as pessoas
passam a estarem aqui durante algumas horas. Então, isso faz com que ela deixe de ser também um espaço de medo e de ausência, né? Um espaço vazio, à noite. Hoje quem faz arte, quem faz cultura em Nova Iguaçu sabe da importância da Praça dos Direitos Humanos. Foi aqui que eu me encontrei e encontrei os meus iguais pela primeira vez. Eu vi num dos vários momentos que teve o Buraco do Getúlio. Eu não conhecia o Buraco do Getúlio porque eu morava em Austin e ficava muito preso lá. E aí eu cheguei aqui e fiquei encantado, né? Porque tinha exposição de fotografia, de pessoas que meio que já conhecia. E tem música, tinha curtas de audiovisual e tudo ao mesmo tempo acontecendo na praça e acontecendo aqui. A primeira vez que eu vim aqui foi para uma sessão do Buraco do Getúlio. Então, cara, fiquei encantado com aquilo. Falei, caramba, existe uma galera assim parecida comigo, existe uma galera de arte aqui. E todo mundo muito feliz, assim, animado de estar ali, de estar compartilhando, de estar trocando ideia e falando, não, mas assim, além daqui tem sarau em Belfor Roxo, tem Donana, tinha o sarau do Merda, tinha várias coisas que também estavam acontecendo, mas que a gente não estava trocando e a gente não sabia. E eu passei a descobrir aqui nesse espaço. Então o meu TCC acabou sendo sobre essas iniciativas culturais da Baixada Fluminense. Eu entendi o quanto não só essa praça dos direitos humanos, mas como as praças em geral são muito importantes, né, como um aparelho cultural num cenário, num ambiente que a gente não tem aparelhos culturais institucionais. Tem um ponto muito importante que eu acho que nessa virada, né, desses 2013, teve um boom de projetos culturais que trouxeram outras demandas, outras pautas que até então, até meados de 2012, não tinha. Então a gente tem, por exemplo, a Bafos, que era um evento específico sobre LGBTQIA+. Então é muito importante a gente pontuar que um evento sobre LGBTQIA+, ocupando seus corpos com pessoas trans numa praça pública na Baixada Fluminense, isso é muito importante, isso é muito simbólico, né? E a gente tem outras manifestações, tem outros cineclubes que também trouxeram pautas que eram muito importantes naquele momento, que, enfim, né? Até hoje a gente está discutindo, mas que ainda assim são importantes a gente repensar o quanto isso é vanguarda, né? Ela se transforma num ponto de curiosidade também, assim, pra galera que passa em volta, e que é o que eu tô vendo muito acontecer agora aqui, que enquanto eu tô aqui sentadinho aqui, tipo, dando entrevista, tem uma galera que passa e tá olhando pra praça de uma maneira completamente diferente, assim, cara. E eles poderem assistir também esse processo, não é uma coisa que tá sendo feita fechada, né? A gente chama o olhar de quem está passando, que eu estava falando aqui, né, que está interagindo com as obras e com os artistas, né, também para as figuras que estão sendo representadas. A gente é Baixada e quando olha a praça vê a grandeza da produção cultural da Baixada e do povo que vive nela, né, que ocupa com arte. Vão ter que escutar. Deixa eu falar. Tribo é pistola, capitão, escória racial, abismo de IDH. Mundo sem memória vai ter que escutar. História é filme, não é foto, que no escuro mantém pra revelar o uso num retrato. O passado não vem, convoque nojista, pinta, trama, cada filme, um quadro inteiro. Arte liberta seu jumo, ela é também você. Deixa eu falar. Cheguei. Acerta contar com o passado, futuro não se faz fiado. Com a memória, cobra depois. Entendo o recado de zumbi. Mandela, Zapata, Malala. Memórias serão feitas aqui. Nós, tu, nós e mais nada.
Ninguém nasce na miséria porque Deus quer. O que a gente vive hoje é resultado do que aconteceu no passado. Viver sem conhecer o passado é viver no escuro. Se a canoa virar, eu sei, se os ventos soprar de lá, castigo é toda a surdez, baixada, caxia, baixada. O silêncio é estupidez nas mentes colonizadas, remédio que me dopei. Ao lado, se encara o desafio depois do café. É um traço de fé, se dança o midinho de ponta de pé. É um traço de fé, se a força na prece pra ser quem tu quer. É um traço de fé, se recolher migalha e me mantém de pé. É um traço de fé, História de filme não é foto que no escuro mantém pra revelar hoje num retrato que o passado não vem. Convoque nós risco, pinta, trama, cada fim, um quadro inteiro. Arte liberta, sou de um mundo, ela é também você. Deixa eu falar. Cheguei. Acerta contar com o passado, futuro não se faz fiado. Com a memória, cobra depois. Entendo o recado de zumbi, Mandela, Zapata, Malala. Memórias serão feitas aqui. Nós e mais nada. Entendo o recado de Sergi, na nossa terra sagrada. Memórias serão feitas aqui. Nós e mais nada. Eu tô nessa vida aí de grafite, de arte urbana, desde os meus 16 anos a 19 anos atrás. E vivo e sobrevivo da arte até hoje, né, realizando o meu sonho sobre a minha escolha. Costumo dizer que eu sou das áreas esquecidas da Baixada, né? Nova Iguaçu já sou lá perto da ponta de Seropédica mesmo, lá perto do 32, que é mais conhecido, né? Então eu tento sempre deixar alguma marca assim pra fazer a galera lembrar, porque a gente também existe lá também, que é difícil sair de lá. Se a galera que mora aqui em Nova Iguaçu, como o Silas estava falando, tem essa dificuldade, a gente que tem lá, a gente tem dificuldade de andar pela própria Baixada, tá ligado? Pô, mano, tenta olhar mais pra arte ali de fora, Seropédica, Queimado, Japeri, ou então lá na outra ponta, Magé. No meu trabalho eu sempre procuro trazer a identidade negra, né, do cotidiano, trazer um discurso mais leve pra ela, né, tento trazer uma estética que traz conforto, que traz as pessoas para dentro dela, né? Então, sempre tento trazer cores quentes, que faz as pessoas remeterem, se sentirem parte da arte, né? Não se identificarem, mas se sentirem ali, tipo, conheço aquilo. Tento fazer coisas mais simples, né? Não curto muito fazer realismo, né? Mas nada contra também, né? Que der, vai. E o trampo nordestino também, e aí eu já fui um pouco mais proposital, né? De eu trazer as cores mais vibrantes, né? A questão cultural de lá e misturando um pouco com a questão da Baixada, que tem as torres, com os morros também, né? Com o céu da Baixada, que é maravilhoso. Ninguém fala disso, mas o céu da Baixada é incrível. Poucos, assim, não vi céus iguais, assim, porque eu já andei no Rio. Então esse laranjão forte aqui em Seropédica, então isso é incrível 2 vezes, tá ligado? Quando a Via Light começou a ser construída, eu estudava em Nova Iguaçu, né? Então eu vi esse processo aqui de construção da pista e do entorno, né? A pista de skate aqui ao lado mesmo, eu frequentava, não andava de skate, nunca dei. Tentei, mas nunca consegui, mas eu vinha pra cá, irmão, quase todo dia, tinha umas quadras e aí o basquete eu já me arriscava um pouquinho, então assim, eu matava a aula pra jogar bola aqui na Via Light, cara. E aí foi quando eu me deparei com grafite, aí, cara, meu futebol, meu basquete virou outro, né? Foi pintura. Então assim, meu futebol do final de semana é isso aqui, cara, é parede, né? E graças a Deus não é só no final de semana, quase a semana toda eu tô levando isso e eu amo isso demais. Cara, eu pintei muito aqui já na Via Light. Nessa praça aqui eu cheguei a fazer 2, 3 obras, eu não me engano, eu não me lembro muito bem, mas assim, já tinha esse nome de Praça dos Direitos Humanos, desde quando foi inaugurada, né? Mas eu cheguei a fazer já alguns trabalhos aqui com esse enfoque mais específico, né? Eu lembro que tinha Mandela, Madre Teresa, Gandhi,
tinha muita gente aqui retratada. Eu lembro que esse primeiro trabalho, né, mais voltado também para os direitos humanos, eu participei, foi até na época do Raimundo, que ele fez um projeto pela Via Light. Então, assim, eu sou dessa leva, mas antes disso eu já tinha pintado algumas coisas por aqui. Eu cheguei a fazer algum outro trabalho, rapaz, por aqui, enfim, e tô de volta. A ideia, primeiro, de se apropriar, né, da ideia de uma praça que tem esse nome, né, dos direitos humanos, e trazer uma linguagem, que é o grafite, que é uma linguagem tão importante, icônica, popular, dentro da Baixada, dentro das periferias, para contar a história, ou pelo menos desvelar, ou pelo menos despertar a curiosidade das pessoas sobre esses personagens que são tão importantes para a luta dos direitos humanos na Baixada Fluminense. Acho que é o cenário perfeito, assim, sabe? O projeto, ele traz essas pessoas para salvaguardar essa memória e apontar para um futuro, né, da praça como equipamento cultural. Então, eu acho que ele foi um processo natural, coletivo e principalmente da gente expressar a importância e também expressar esse afeto. Olha, a escolha dos personagens, ela é sempre uma dificuldade, né? Porque a gente tem, de fato, um número de pessoas que são importantes nas lutas pelos direitos humanos na Baixada Fluminense e em Nova Iguaçu muito grande. Então a escolha ela também acaba sendo uma renúncia por algum lado, porque a gente não consegue pintar todo mundo aqui e nós mesmos até não somos conhecedores de todas essas pessoas que têm nas suas práticas importância para as lutas de direitos humanos aqui na Baixada, né? Simbolicamente tem importâncias muito significativas e relacionadas a esse momento histórico que a gente vive no Brasil, né? Um momento de desmanche de políticas públicas em vários setores, mas você vê um momento em que as religiões de matriz africana, por exemplo, estão sendo muito mais atacadas do que sempre foram historicamente, e isso é representado, né, essa figura importantíssima na luta pelos direitos humanos, ligada a essa questão religiosa aqui. A gente tem a Mãe Beata de Iemanjá. Perante a minha história, se casa também com a história da Praça dos Direitos Humanos, junto com a Mãe Beata, porque já é a terceira vez que eu a faço. A primeira vez foi a pedido da Jordana, também, um evento que teve aqui na praça. Aí apagaram, né, porque não sabiam da importância que ela tinha. E a segunda vez foi o seu filho, né, o Aderbal Oxogun, que por causa desse apagamento e de resistência, como sempre foi e me convidou para fazê-la de novo. E foi o dia que ela veio aqui, de noite já, trouxe os atabaques e tal. E eu a conheci, né? E se passaram-se anos, e de novo a Jordana me chamou para eu poder fazer a Mãe Beata de novo, hoje, né, falecida. Mas, além disso, ela fez parte da minha evolução, da minha linha do tempo, porque a primeira vez que eu desenhei ela, eu estava em um momento da minha carreira, na segunda vez eu estava em outro momento da minha carreira, e essa terceira vez estamos aqui de novo. Então, é sobre ancestralidade, é sobre estudo, é sobre evolução, não só espiritual, mas de realizar, né, os sonhos, viver do que você gosta, né, viver do que, tanto ela, né, que viveu, fez essa missão linda, enquanto eu, viver do que a gente acredita, né, e sempre honrando as ancestralidades, sempre dedicando ao máximo no que a gente nasceu para ser nessa vida. Então essa é a minha história junto com ela. A Armanda Álvaro Alberto é matrona do Festival Rock Pense, que é um festival de música feminista aqui da Baixada Fluminense, que eu sou co-criadora, e a gente decidiu fazer essa homenagem, né, trazendo a Armanda Álvaro Alberto, que muitos não sabem, mas foi uma das maiores feministas do Brasil e também uma revolucionária na educação na América Latina. Foi dela que partiu a iniciativa de se ter alimentação na escola, né, a merenda.
E a partir daí ela construiu a escola, que foi conhecida, né, como a Escola Mático Angu, na cidade de Caxias, ali na década de 30. Então a gente traz essa figura, né, da Armanda como uma homenagem da Rock Pense, que décadas e décadas depois vem promover o protagonismo da mulher na arte e na cultura, né? Que também a Armanda valorizava muito, né? Ela fez um festival de música popular, ela tinha uma rádio dentro da escola e isso era muito revolucionário na época. A gente também tem o João do Vale, que tem essa perspectiva, né, de ser uma pessoa que foi uma voz importante durante o período da ditadura no Brasil, como letrista, como compositor. Teve sua passagem por Nova Iguaçu durante mais de 20 anos, criou raízes na cidade, deixou sua marca aqui. Foi uma pessoa importante porque lá naquele momento, quando ele esteve aqui, ele conseguiu fazer algo que, por exemplo, essa praça conseguiu em várias ações que realizaram aqui, que é de fazer um contrafluxo, né, de pessoas que vêm do Rio para a Baixada Fluminense para se alimentar de arte, de cultura, enfim. Aqui, e o João do Vale recebeu aqui Chico Buarque, enfim, e vários outros baluartes que são pessoas importantes na história da cultura brasileira. Para mim foi incrível saber dessa história, que é um dos maiores compositores negros do país. Mostrei para todos os meus amigos que não conheciam, que tem muitos amigos que gostam muito de música, né? Então eu mostrei para todos eles e, pô, geral se amarrou. Aí eu tentei pesquisar mais sobre a vida onde ele veio, tentei trazer tudo o que ele representa no meu trabalho, né, no meu grafite, a questão dele ter vindo no Nordeste, a questão da identificação dele com a alcunha dele do Carcará, tá ligado? O Dom Adriano Hipólito, que já vinha de uma discussão do buraco do Getúlio, e é uma figura também que sintetiza muito da história dos movimentos sociais e aqui na Baixada Fluminense e da luta contra a ditadura. Pintei junto com o combo aqui o Dom Adriano Hipólito, um cara que lutou muito pela questão dos menos favorecidos, né? A questão também na época da ditadura, né? Os atentados contra ele, mas foi um cara que não jogou a toalha, permaneceu lutando, travando as lutas. Outro cara também que eu estou retratando agora é o Almirante Negro, né? O João Cândido, cara que morou em Coelho da Rocha, né? São João de Meriti, minha terra também. O Dom Adriano, eu comecei a cavar um pouquinho mais agora por conta do projeto, apesar do meu pai já me falar desse cara há muito tempo. O João Cândido é um cara que eu já conheci um pouco mais, não tinha tido até então a oportunidade de retratá-lo, mas, cara, muito satisfeito porque a gente descolou ali uma empena para poder estar falando dele. E, cara, é uma história que muita gente não conhece, né? E é um tema que, mesmo ele tendo vivido na época dele, continua sendo atual hoje ainda. Marinheiro, um homem preto que tem uma luta importantíssima contra o racismo estrutural nas Forças Armadas brasileiras, no momento em que aqueles homens ainda eram tratados como homens escravizados, e ele se rebela e comanda um movimento que modifica de maneira significativa naquele momento essa relação, e tem outros vários desdobramentos. Nessa perspectiva cultural também, né, do fazer cultural, é muito importante, e acho que foi uma escolha muito feliz da gente estar conseguindo homenagear uma pessoa em vida, né? Uma pessoa tão importante que é a poeta Lilian Tabosa, que já participou de tantos movimentos poéticos aqui na Baixada Fluminense, que também tem uma atuação política super importante na cidade, e eu acho que eu estou muito ansioso pelo dia da nossa inauguração aqui, poder compartilhar esse momento com a dona Lilian. Acho que vai ser incrível, assim, acho que vai ser uma realização pessoal muito grande para essa equipe que está envolvida na realização desse projeto. Isso tudo, na verdade, que é feito aqui, né, é uma maneira da gente reverenciar os mais velhos, né? Essa galera que já vem há tanto tempo abrindo caminho aqui.
e eu quero ser a Lirian, né, ser artista, morando aqui, fazendo minha arte. E é uma inspiração para os artistas daqui, né? Viver aqui e fazer arte daqui, né? Fazer o movimento aqui no território. Nós podemos daqui influenciar o mundo, mas a gente também sauda as pessoas que fizeram a sua história aqui nesse chão. Eu acho que, inclusive, a ideia, né, de direitos humanos, que às vezes parece tão longe, né? E quando a gente olha a história desses personagens, a gente entende o quanto de fato é importante a luta e a história deles, né? Para a Baixada, né? Quando você pensa, né, numa personagem que teve a primeira escola, que teve a merenda escolar no Brasil, e a Mãe Beata, que, né, fala muito sobre a religião as religiões afro, enfim. Olha, assim, eu acho que são muito importantes, eu acho que isso também ajuda a construir uma ideia de identidade, uma identidade positiva, né, sobre o que é ser da Baixada e o quanto esses personagens também fazem parte dessa nossa construção identitária. Sou daqui, sempre vivi aqui e acredito que, tipo assim, uma nova Baixada é possível. E tem tantas histórias, já tem tanta gente antes da gente aqui, né? Então eu vou seguir até onde eu puder e até eu morrer, sendo da Baixada Fluminense, tentando e resistindo e vivendo e produzindo arte aqui e fazendo aqui, e esse é o meu sonho, para que a gente vire uma grande rede e se estabeleça aqui, consiga viver e produzir e sobreviver aqui dentro. A gente construiu um conhecimento, um saber popular. E é isso que a gente tenta salvaguardar aqui nesse mural e estimular que nós, produtores, artistas, ativistas sociais, que reconhecemos a praça como esse espaço tão importante da história, possamos dar continuidade a essa história que é de luta e também é de saber. E também é de alegria e de festa, né? É aqui que a gente celebra o fato da gente estar no nosso lugar e a gente poder fazer, colaborar de alguma forma para que ele seja melhor, que ele seja mais bonito, ou que pelo menos a gente possa deixar como legado a nossa arte. História filme não é foto que no escuro mantém pra revelar o uso num retrato. O passado não vem, convoque nojista, pinta, trama, cada filme, o quadro inteiro. Arte liberta seus rumos, ela é também você. Good. Deixa eu falar. Cheguei. Acerta contar com o passado, o futuro não se faz fiado. Com a memória, cobra depois. Entendo o recado de zumbi. Mandela, Zapata, Malala. Memórias serão feitas aqui. Nós, tudo, nós e mais nada. Quem nasce na miséria, que Deus quer.